Olá, o tema para a aula de língua portuguesa hoje será sobre gêneros instrucionais. Nós temos aí uma demanda muito grande de gêneros textuais. Ao longo da vida estudantil de vocês já tiveram acesso a inúmeros gêneros textuais. E especificamente, a partir da temática de hoje, nós vamos trabalhar os gêneros instrucionais. Inicialmente, apenas uma observação, que ela é bem interessante, que diz assim, ó, na verdade, nós convivemos com infinidade de textos. Nós temos acessos constantes a vários tipos de gêneros textuais, sejam eles falados ou escritos. Mas em razão da correria do dia a dia, nós não nos atentamos para os detalhes de cada um desses textos e detalhes que lhes são bem peculiares. E o importante dessa discussão é porque quando nós conhecemos as características dos gêneros textuais, nós podemos nos apropriar com mais coerência, com mais profundidade nos usos e análises desses gêneros textuais. Hoje, em específico, vamos agora, nesse momento, observar algumas características, né, desses gêneros instrucionais. E aqui diz o seguinte, ó, é um gênero textual que tem como finalidade de discurso, né, do discurso, instruir, orientar sobre algo. Fazendo parte desta modalidade, nós vamos encontrar aqui, por exemplo, regras de jogos, folhetos explicativos, instruções de provas, receitas culinárias, guias de cidade, entre outros. Então, agora vocês já começaram a entender um pouco sobre quais são os gêneros textuais que se encaixam dentro desse gênero instrucional, né? Então, observem aqui as regras dos jogos, folhetos explicativos, instruções que geralmente estão antes do início das provas, receitas culinárias, guias de cidades. Então, vejam só, nós vamos observar que existem várias formas desses gêneros textuais, né, eles surgirem e eles estarem no nosso dia a dia. E aí, como nós estamos trabalhando uma temática bem oportuna aí com as outras disciplinas, dialogando, né, construindo uma interdisciplinaridade, então aqui, ó, na Idade da Pedra, nós já temos aqui um exemplo de uma pintura rupestre, e essa pintura rupestre ela já sinaliza instruções, ela aqui detalha, ela aqui descreve, aqui ela até é possível que nós construamos uma narrativa a partir daquilo que está sendo representado. Nesse caso aqui, representado através de pinturas rupestres, pinturas que datam, né, de centenas de anos atrás. Observem os detalhes. E aqui nós não temos o texto verbal, nós só temos o texto não verbal. E aí fica aí mais uma característica para esse tipo de texto, né? Ele pode ser tanto verbal, ele pode ser também como não verbal, e ele pode ser da modalidade sincrética, né? Que é quando nós juntamos o texto verbal com não verbal. Nós vamos ter um exemplo daqui a pouco desse tipo sincrético. Aqui mais características para o gênero, né? Ó, ele instrui ou induz o leitor a proceder de determinada forma. Uma coisa aqui, ó, bem interessante. Utiliza uma linguagem simples e objetiva e permite a liberdade de ação do leitor. Ora, eu vou te dar uma orientação, eu vou te instruir, eu vou te dar um direcionamento, mas aí cabe a você, que é o leitor, que é o destinatário, que é aquele que recebe a informação, se vai ou não seguir as minhas orientações. Os verbos, aí uma curiosidade sobre a construção linguística, né? Os verbos eles estão no infinitivo, no imperativo ou no presente do indicativo. E sempre o sujeito ele é indeterminado. Só uma observação a respeito do imperativo. O imperativo aqui precisa ser compreendido numa dimensão maior. O imperativo não é só quando nós damos uma ordem. O imperativo, além de uma ordem, ele é um direcionamento, ele é um conselho, ele é algo que vai te direcionar a tomar uma decisão, tá bom? Observem aqui um exemplo de um texto instrucional, tá bom? Nessa modalidade de injunção, né? Que são os verbos que vão nos orientar a tomadas de decisão. Bolo de chocolate na caneca. Ó. Para massa, aqui nós temos uma descrição de todos os elementos que compõem
esse bolo de chocolate na caneca. E uma curiosidade para os gêneros instrucionais, tá bem? Você, teoricamente, você precisa seguir todos os passos, tá bem? Todos os passos. É claro que com o tempo você vai adquirindo, né, habilidades específicas, mas no geral, os textos instrucionais, eles estão ali para nos mostrar passo a passo tudo aquilo que precisa ser feito e na ordem que precisa ser executado, tá bem? Olha aqui um outro exemplo aqui de texto instrucional, bem próprio agora para a situação que nós estamos vivendo, aqui o coronavírus, Covid-19. Aqui tem alguns sintomas e aqui tem os cuidados. Então vem aqui, ó, olha os verbos, ó, manter, lavar, cobrir, não compartilhar. Tá vendo aqui como os verbos foram utilizados? E todos aqui têm o objetivo de instrução, né? De orientação. E claro, aí voltando só da parte do receptor, ele pode ou não tomar essa decisão de execução dessas ações indicadas, tá bom? Aqui mais um exemplo, eu coloquei aqui um telefone celular e ele aqui termina mostrando um pouco, né, de cada função. E essa função é a função da estrutura do celular. Eu não estou falando aqui dos aplicativos que estão instalados, tá bem? É para que vocês possam entender cada parte que compõe um celular. E aí surge uma pergunta: você já leu o manual do celular? Aí você diz assim: não, professor, não preciso, né? Eu já sei como funciona o celular. Aí eu faço uma pergunta a você: será que realmente nós temos consciência de todas as funcionalidades das partes do nosso celular? Eu repito, eu não estou falando dos aplicativos, eu estou falando do aparelho em si. Então, cabe aí para vocês aí uma curiosidade, né? Procurem os manuais, se ainda vocês tiverem esses manuais, mas mesmo que vocês não tenham o manual com a caixinha que vem, vocês podem buscar manuais aí na internet para o modelo do celular de vocês. E talvez vocês descubram algo interessante, algo que seja curioso a respeito do seu aparelho, tá certo? Caminhando aqui já para o final da aula, ainda na temática aí da pré-história, esse aqui é um canal que tem no YouTube, ele mostra como o que fazer. Para sobreviver, né, em ambientes hostis. Tá aqui o canal, tá certo? Aqui em cima, inclusive já tem um livro orientando. E nesse canal aqui, ele funciona como um tutorial. Nós não temos aqui nesse material o verbo. Né? O verbo, nós só temos o não verbal. Aqui a imagem é um vídeo e ele vai mostrando como o ser humano, ele aqui está sozinho, sempre sozinho, isolado, como ele pode sobreviver fazendo uso de técnicas da pré-história. Então é que ele vai construindo, ele vai construir casa, ele vai construir forno, ele vai procurar alimento, ele vai cozinhar o alimento. Fica a dica aí para vocês que quiserem um pouquinho mais
conhecer sobre como era a vida, teoricamente, claro, né? É apenas uma análise aí de como era ou como deveria ser a vida na pré-história. Então ele aqui vai apresentando, esse vídeo funciona como um tutorial e ele aqui se encaixa também nessa modalidade de gêneros instrucionais, tá bom? Só revisando, esses gêneros instrucionais, ele tem o objetivo de dar direcionamentos, de mostrar aquilo que nós precisamos fazer e como fazer para que tudo dê certo. Fica a dica aí, viu? Precisamos ler os manuais dos objetos que nós compramos.